você tem essa intimidade perto dele, o fogo não pode ser extinto. O fogo não pode ser extinto. E assim como Jesus curou quando esteve na terra e tem curado durante todo o tempo, desde que partiu até hoje, continuará curando. E eu te digo, se você andar com o Espírito, ouçam o que o Espírito Santo diz: farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será algo tremendo o que Deus fará com você. O que Deus fará com você? Quero te dizer, o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não por exército nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nesse pequeno texto, você está vendo que a prosperidade econômica, porque a prosperidade, bem, é em todas as áreas, mas econômica. A cura também. E o texto diz, e também a parte espiritual, que você tenha saúde, assim como sua alma próspera. Porque o Senhor não quer apenas que sejamos saudáveis, livres, que a provisão venha, mas Ele quer que cresçamos espiritualmente, não um pouco, e sim mais além. Amém? Você não mudou de religião. Você é um cristão, e cristão é um pequeno Cristo. O que significa que estamos buscando nos aperfeiçoar mais e mais a cada dia. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão direito em 2021, por volta de junho. Desde o primeiro momento, ela começou a fazer quimioterapia e radioterapia. Os dois não tinham uma igreja onde pudessem se reunir. Por meio do YouTube, encontraram a Igreja Avivamento e começaram a se reunir online. Em agosto de 2022, ela teve que interromper a radioterapia. Seu corpo não suportava mais. Ela perdeu muito peso, perdeu o cabelo. Praticamente disseram a ela: a senhora pode morrer a qualquer momento. A senhora mandou um áudio. Disseram a ela: não sei quem me ligou, mas a senhora tem uma consulta com o melhor neurocirurgião para examinar sua mãe. Quando a examinaram para descobrir o câncer que estavam tratando, disseram-lhe: a senhora está totalmente saudável. Não há nenhum vestígio de câncer. Está completamente Estamos saudável. aqui para dar glória e honra ao meu Senhor. Obrigado, Senhor. Minha mãe está saudável. Ela está viva, graças a Deus. Em fevereiro deste ano, eles fizeram os exames. Ela está totalmente saudável. Não há nenhum vestígio ou metástase de qualquer câncer. Não é nada, esse é o Senhor. Ele não precisa que estejamos presentes, porque não é o pastor, é o Espírito do Senhor que age respondendo à oração de fé. Ela tem 25 anos, está em diálise há 7 Quando ele anos. verificou seu histórico médico, os primeiros exames mostraram insuficiência renal crônica. Os níveis de creatinina completamente elevados já haviam lhe dito que precisava fazer um transplante de rim. Em 7 de julho, o Senhor deu uma palavra de cura renal. Aqui está recebendo cura nos rins, está sentindo suas costas queimando, especialmente a cintura. Sentiu esse fogo, esse toque de Deus na cintura. Nos últimos exames, a creatinina está completamente normal sem fazer absolutamente nada. Ouçam isso. Como o Senhor veio curá-lo de uma doença e de outra, vocês têm esse testemunho poderoso. Como o Senhor veio para fazer a obra, Ele a está completando hoje. Nós te agradecemos, o Pai. O jovem me disse que estava desempregado. Mas o pastor deu uma palavra aqui sobre o empurrão que o Senhor deu a Daniel, e ele aceitou essa palavra. Fez um voto no altar de que o Senhor abriria um caminho diante dele. O Senhor lhe deu um empreendimento e um emprego em uma empresa de comunicações com o dobro do salário que ele tinha, e ele vem para dar glória ao Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos dar ao Senhor uma salva de palmas, Pastor Revival. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. Levante-se da cadeira e dê um grito de júbilo, meu Jesus, amém. Amém. Diz Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, se este é o momento de tomar uma decisão, que você a tome com coragem. Estou aqui para te dizer que Ele continua chamando e tenho uma pergunta para você. O que você vai fazer com Jesus? Até quando vai deixá-lo esperando? Se hoje é a oportunidade, quero pedir que feche seus olhos e faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tenho sido pecador, estive longe de Ti, mas hoje me arrependo e volto para Ti de todo o coração. E te convido para seres meu Senhor, meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Lava meus pecados com Teu sangue precioso e escreve meu nome no livro da vida eterna. Não o apague jamais. Ajuda-me, quero ser fiel a Ti até o último dia da minha vida. Fiel à Tua palavra enquanto caminho nesta terra, até que eu possa Te encontrar e celebrar por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Um dos momentos mais tensos, por assim dizer, que o povo de Israel viveu foi o processo de saída do Egito. Eles estavam sob opressão, os egípcios eram os opressores. Faraó é um tipo de Satanás que oprimia o povo de Deus. E quando ele declarava algo, fazia o povo tremer. Nesse processo de libertação, Moisés estava reivindicando a libertação de seu povo. E Faraó, obstinado, não permitia. E houve um momento em que ele o ameaçou de morte. Se você voltar a ver meu rosto, não viverá mais. Ele o ameaçou de morte. E não estamos falando de alguém que te ameaça de morte de igual para igual. Estamos falando do faraó que tinha autoridade para ordenar imediatamente a morte de Moisés. Mas a escritura diz que Moisés se manteve firme como se visse o invisível. Aleluia! Não teve medo desse gigante. Ele não via faraó, ele via o invisível. E é isso que Deus quer para você. Olhando para o que não se vê. Aleluia. É a forma de enfrentar Faraó. É a forma de enfrentar Satanás. Sabem, os discípulos de Jesus tinham presenciado à distância a crucificação. E digo à distância porque tinham medo de que também fossem presos e mortos. E o viram morrer e descer do sepulcro da cruz, colocá-lo no sepulcro. E choraram. Acreditem, eles choraram. Sabem o que é caminhar com Jesus por 3 anos, dia e noite? Se em um serviço ungido não queremos sair, não queremos que termine. Imaginem caminhar com o ungido, com o Filho de Deus. Uma glória maravilhosa. E agora ele havia sido assassinado. Assim que no 3º dia esses discípulos, que a festa da Páscoa havia acabado, já podiam se mover, caminharam em direção a Emaús. E estavam falando sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém, e talvez estivessem chorando. E diz a Escritura que Jesus se juntou a eles e os ouviu falando, mas seus olhos estavam velados para que não ouvissem. E Jesus lhes diz: que conversas são essas? Sobre o que vocês estão falando? Que conversas são essas que vocês têm entre si? E eles disseram sobre Jesus Nazareno, homem profeta.
Nós esperávamos que ele fosse o que iria redimir Israel. E os anciãos de Israel o crucificaram e o mataram. E este já é o terceiro dia. Mas algumas mulheres entre nós disseram que tinham ido ao sepulcro e que tinham visto uma visão de anjos e que diziam que ele ressuscitou. E Jesus, quando os viu chorando, disse: duros de coração. E começa a ensiná-los pela Escritura todas as promessas da ressurreição do Filho de Deus. E enquanto lhes ensinava, diz a Escritura que o coração deles ardia ouvindo Jesus. E disseram a Jesus: Senhor, fica conosco, pois já é noite. Jesus então ficou, e quando estava partindo o pão, a Escritura diz que os olhos deles foram abertos e reconheceram que era o Senhor, e ele desapareceu deles, e eles estavam cheios de alegria, e vieram aos apóstolos, e quando chegaram a eles, os apóstolos disseram: sim, ele ressuscitou. E já apareceu a Pedro e contaram sua experiência. Isso é o que Deus quer, que você pare de chorar e ver as coisas escuras, porque Jesus ressuscitou. Ele vive para sempre, não vendo as coisas que se veem, mas olhando as coisas que não se veem. Aleluia. Aleluia. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia. Está falando desta leve tribulação momentânea. Isso é o que a maioria dos crentes faz. Só vê a tribulação momentânea, só vê a dificuldade momentânea. Mas a Escritura diz: vejam as coisas que estão vendo com seus olhos, comecem a ver as coisas que não se veem, que são eternas. Aleluia. É hora de mudar o olhar. Você vê pobreza ao seu redor, doença, fala-se de insegurança, as contendas, as dificuldades, as tribulações. Mas o texto diz: não olhe para as coisas que vê com seus olhos, é hora de ver as coisas que não se veem. Aleluia. Aleluia. Em Efésios diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então há um mundo espiritual real, mas se você olhar neste mundo natural, então sua luta será contra carne e sangue. Suas batalhas serão com as pessoas. Sua angústia dirá: mas veja o governo que temos, veja a recessão que temos, em que país você está agora nos assistindo, veja a doença, veja, não sei, todas essas coisas você está vendo no mundo natural. Mas o texto diz: não, nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra principados, contra potestades, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. As pessoas agem influenciadas por esses demônios.
Então sua luta não é contra carne e sangue, sua luta não é contra as pessoas, sua luta não é contra o vizinho, sua luta não é contra a sogra, sua luta não é contra o inimigo, sua luta é contra Satanás e os demônios que se levantam contra você. A eles dê a guerra e essas pessoas vão mudar. Mas se você olhar para o que não se vê, se você olhar para Jesus, e sua batalha será espiritual. Sua batalha será espiritual porque você se revestirá da autoridade que Jesus te deu. Você se revestirá da unção que Jesus te deu. E então você se levantará contra esses principados, contra essas potestades, contra o espírito de ruína, contra o espírito de maldição, contra o espírito de contenda, contra o de divisão. Você os enfrentará em nome de Jesus, porque você não está vendo com seus olhos naturais, está vendo com seus olhos espirituais. Olhe para Balaão. Balaão era um profeta mercenário. Balaão era um profeta mercenário que profetizava por dinheiro. E Balaque, o rei de Moabe, o contratou para amaldiçoar Israel. Mas Deus disse a ele para não ir. Mas ele se deixou persuadir uma segunda vez, e o Senhor permitiu o que se chama de vontade permissiva de Deus. Quando você insiste no que Deus não quer que você faça. E quando ele estava a caminho, estava em sua jumenta, de repente, a jumenta viu a Jesus. Diz que é o anjo do Senhor com a espada na mão. É um tipo de Jesus. E quando ela viu, a jumenta saiu do caminho. E o profeta irritado bateu na jumenta para fazê-la voltar ao caminho. E de repente novamente o anjo do Senhor se colocou à frente, e ela começou a andar junto à parede e pressionou a perna do profeta contra a parede, e ele ficou irritado e voltou a bater nela. E então estavam em um estreito entre dois grandes muros e já não cabiam, e o anjo do Senhor se colocou à frente. O jumento se prostrou porque era o filho de Deus. E então ele voltou a chicoteá-la. E aconteceu um milagre. Deus soltou a língua da jumenta. Ela disse: por que você me bateu 3 vezes? E ele disse: porque você não me obedeceu. Ela disse: quando eu te desobedeci, sempre, desde que sou sua jumenta. E naquele momento Deus abriu os olhos do profeta, e ele viu o Senhor. Ali entendeu que era o Senhor? Muitas vezes você encontra oposição no caminho e fica com raiva. Muitas vezes o negócio que você queria não dá certo, a venda que esperava ou a compra que queria, porque você a cercou de oração, clamou, até fez votos no altar e não acontece. Você não precisa ficar com raiva, pode ser que Deus esteja te guardando e te livrando. Por isso não podemos olhar o que vemos com os olhos naturais. A palavra que Deus te envia hoje é olhando o que não se vê. Olhando o que não se vê. O Espírito Santo é quem te revela o que não se vê. Na carta aos Coríntios diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas também diz: mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. As coisas que você não vê, mas que Deus preparou, é o Espírito Santo quem te revela.
E isso é o que o Senhor quer. Veja o que não se vê. E se você quer ver, precisa da ajuda do Espírito Santo. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ninguém o vê, mas Ele está aí. Ele está aí. Ele pode te mostrar as coisas que não se veem, porque é o que o Senhor manda. Olhando o que não se vê, como foram abertos os olhos de alguns, por exemplo, Abraão. Os olhos de Abraão foram abertos porque ele obedeceu. Precisamos obedecer a Deus e nossos olhos começam a ser abertos. Diz a Escritura que Deus quis provar a Abraão e lhe disse: toma agora teu filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Deus estava provando e ele obedeceu. Ninguém faz isso. Mas ele obedeceu e levou seu filho, o levou ao monte Moriá, o amarrou com a lenha e ia matá-lo. E veio a voz de Deus, porque o menino perguntou: bem, está a lenha, está o fogo, mas onde está o sacrifício, o animal para o sacrifício? E ele não quis contar. Ele disse que Deus proverá. Quando levantou a faca, veio a voz de Deus e disse: pare, Abraão, agora sei que temes meu nome, e porque me obedeceste, prometeu-lhe a bênção, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E de repente Deus abriu seus olhos, e lá estava um carneiro. Quantas bênçãos estão lá, e você não as verá, até que decida obedecer a Jesus. Quando você o obedece, Ele tira o véu e você vê as bênçãos que Deus preparou para você. Aleluia. Quando Deus abriu os olhos de Hagar, em Gênesis, ela saiu da casa de Abraão com Ismael, filho de Abraão. E ele ia apenas com um cântaro de água, não levava mais nada além de um odre com água. E seu menino, e a água acabou, e eles iam morrer de sede. E ela não quis ver seu filho morrer, deixou-o debaixo de uma árvore e foi para uma distância suficiente para não vê-lo morrer. E o menino começou a clamar. Diz que chorou em alta voz, mas o que eu entendo é que clamou. Lembrem-se que era o filho de Abraão, sabia como orar, sabia como Abraão orava. Então ele começou a clamar e Deus fala com Agar do céu e diz: Agar, eu ouvi o clamor do menino. Ele vai ser uma grande nação. Pegue-o. E Deus abre os olhos de Agar e ela vê uma fonte de água. Isso é o que faz o clamor. Você não sabe o que Deus tem, mas Deus tem coisas que você não viu. E o clamor faz com que Deus abra seus olhos e você possa começar a vê-las. Isso é o que Deus quer. Olhando o que não se vê. Aleluia. Quando foram abertos os olhos dos discípulos, os dois iam a caminho de Emaús falando com o Senhor. Mas seus olhos se abriram quando disseram a Jesus: fica conosco. Sabe como se chama isso? Um anseio por sua glória. Porque eles disseram: não ardia nosso coração quando Ele nos falava no caminho.
Quando começou este avivamento? Quando havia esse anseio, porque a promessa do Senhor é do Espírito Santo, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas Ele está com vocês. Ele está com vocês e estará em vocês. Quando eu entendi isso, comecei a ver o invisível. Não é que eu o vi com meus olhos naturais, é que entendi que Ele está aqui comigo. E quando entendi, quando comecei a ver o que não se pode ver, as coisas mudaram neste ministério. E hoje é a palavra para esta igreja, e hoje é a palavra para cada um de nós que estamos aqui. Abre nossos olhos, não olhando as coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Diga: Senhor, abre meus olhos, abre meus olhos, abre meus olhos. Eu quero ver o que tu tens para mim. Te rogo em nome de Jesus que nossos olhos sejam abertos, que já não vejamos este faraó, nem os exércitos que enviam a doença, a aflição, a contenda, mas que vejamos a Ti, Senhor, olhando o que não se vê. Possa vê-lo sim a Ele. Seu nome é incomparável. Conquistou meu coração. Seu nome é Jesus. Nome incomparável. Que hoje você possa vê-lo, um dia você o verá. E eu te digo, se você andar com o Espírito, ouçam o que o Espírito Santo diz: farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será algo tremendo o que Deus fará com você. O que Deus fará com você? Quero te dizer, o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não por exército nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.